aqui algo que ressalta, chegando num livro propriamente dito, deste livro. É a sensação que nós temos que é uma campanha que pretendeu ser uma campanha fortemente focada nas pessoas e nos problemas das pessoas. Isto parece um lugar comum, não há nenhum político que não diga que faz uma campanha focada nas pessoas e nas pessoas. Mas este registro é muito eloquente. É também uma grande dádiva deste livro. É muito eloquente. As campanhas autárquicas são aquelas que ainda guardam muito do à porta, do contacto pessoal, mas até nas campanhas autárquicas têm sido desvirtuadas. Porque eu, e já acompanhei várias, já atingimos aquele registro das pessoas chegam, aparecem, dão um aperto de mão e ala que se faz tarde porque temos que ir para outro sítio. E uma campanha eleitoral são basicamente, 3 pontos que são essenciais. É escutar, dialogar e propor, no fundo. Mas há um drama que nós vivemos e que nós conhecemos mais do que esse, que é a questão da distância entre os representantes e os representados. E se há algo que se pega no livro, as fotografias são fantásticas, o coordenador, o Jorge, fez um trabalho fantástico, que se percebe é que há uma ligação entre os representantes e os representados. É curioso porque quando foi esta campanha, quando são as campanhas, nós vamos tendo... Eu não queria utilizar a palavra inputs, mas agora é a única que me sai. Temos muitos inputs, ouvimos muitas bocas, sabemos muitos boatos. Até 3 dias antes das eleições, tu és maluco, o Rui Moreira vai levar uma coça. E há um dado de uma sondagem que eu penso que não se foi tornada pública, agora já posso falar nela com alguma à vontade, a célebre sondagem, não é? Em que vinha, que era para aparecer, não apareceu, não importa agora muito, e havia um dado, que normalmente aparece e que é perguntado, que normalmente não é, que as pessoas dão importância, mas não se dá importância suficiente. É que o Rui Moreira era o homem que melhor conhecia os problemas da cidade para as pessoas. Era o homem que conhecia os problemas da cidade. Não foi aquela candidatura independente que nós conhecemos dos desavindos dos partidos, que muitas vezes replicam exatamente os defeitos das candidaturas partidárias. São candidaturas que também se baseiam numa determinada máquina. E foi o facto dela ser uma vitória da... A palavra não é melhor porque faz lembrar uns críticos do meu clube, mas foi uma vitória contra o sistema, digamos assim. E quando eu digo uma vitória contra o sistema, ela foi também uma vitória perigosa. Perigosa para o Rui e perigosa para o sistema. Perigosa porque os partidos e as máquinas de poder, em que infelizmente os partidos vivem neste momento, não vão aceitar ainda hoje bem a vitória do Rui Moreira. E porquê é que eu digo isto? Porque esta vitória pôs em causa um determinado monopólio. Mesmo as vitórias dos independentes dentro dos partidos não põem então em causa esse monopólio. E nessa vertente foi perigosa, porque está sujeita a muitas pressões. E por incrível que possa parecer, foi uma candidatura que vai ajudar, na minha opinião, que já está a ajudar o sistema partidário. No aspecto de ser regeneradora desse próprio sistema, de perceber, de fazer, explicar aos dirigentes partidários o que é que está a faltar. Portanto, porque é que ela foi tão importante até para os órgãos de comunicação social estrangeiros? Porque é a primeira vez que o independente, tendo um discurso que não era populista, não era eleitoralista, dizendo a verdade às pessoas, conseguia ganhar umas eleições. A candidatura do Rui e essa vitória, quer dizer, disse que é possível ganhar dizendo a verdade. Pode-se ganhar dizendo a verdade. Pode-se ganhar dizer sem mentir, sem dizer que se vai cortar isto ou não cortar isto e depois cortar. Pode-se dizer não garantindo, dizendo, olha, eu vou tentar isto. Há uma parte muito importante que eu acho muito curiosa no livro, essa sim em texto, onde se relata uma ida do Rui a um dos bairros sociais, onde ele, enfim, fica esmagado pela situação de muitos bairros do Porto, que todos nós conhecemos, porque a pobreza é de facto absoluta, e dele nem aí ter
a tentação da promessa e dizer, olha, eu registei o que aqui vi. Eu registei o que aqui vi. Não se pede mais a um político. No fundo, isso parece já pouco, mas isso é extraordinariamente importante. Há uma coisa que eu tenho que dizer em relação a esta campanha, é que as máquinas partidárias não são imbatíveis. Não são imbatíveis, pelo contrário. E esta candidatura, e o que o Rui fez, foi chamar muito a atenção disso. E é por isso que eu digo que não foi uma candidatura só do Porto, foi um profundo impacto nacional. Mas é fundamental que se diga que estes movimentos, como o do Rui, devem e podem coexistir com os partidos. Aliás, a mim ninguém me verá fazer um discurso contra os partidos, nem ao Rui. Agora vou falar por ele. Porque ele, como eu, sabe que a luta contra os partidos, contra o sistema partidário, é a luta contra a democracia. Mas é uma cidade que acredita fortemente no trabalho, no valor social do trabalho, que também está um bocadinho esquecido. É bom que se diga. É uma cidade de comerciantes, é uma cidade de pequenos industriais, é uma cidade profundamente criativa nessa área e, mais do que profundamente criativa, é profundamente liberal. Liberal no sentido de amante de liberdade, da liberdade acima de todas as coisas. Uma cidade que é desconfiada do Estado e do poder central e tem boas razões para o ser, em muitas situações. E tem muitas razões para o ser. E é burguesa, uma burguesa no sentido das boas contas, de empreendedora. Toda a gente se lembra o que aconteceu em 75, em 76, toda a gente se lembra, por exemplo, do associativismo do século XIX, do associativismo que é perene no Porto, ao contrário de muitas outras cidades. E onde é que entra aqui o Rui Moreira? O Francisco Assis, candidato do Partido Socialista às eleições europeias, teve uma frase que eu achei felicíssima, com duas dimensões. E eu já digo a segunda. Ele disse, raramente um homem se adaptou tão perfeitamente a uma representação mental de uma cidade. Eu acho que o Francisco Assis tocou na mousse. Tocou na mousse em relação aos valores que eu descrevi em relação ao Porto, mas também na mousse numa questão política que tem estado, às vezes, esquecida pelos nossos políticos, que é a identificação do político com as populações. As últimas notas têm a ver com uma menção que eu acho importante. E esta não tem só a ver com o Rui Moreira, e tem a ver também com outro candidato do Partido Socialista, o Manuel Pizarro. Obviamente que o Rui Moreira e o Manuel Pizarro, quando chegaram a um acordo, prescindiram de algumas partes do seu programa, daquilo que achavam melhor para a cidade, mas conseguiram um compromisso. E se isto é uma lição para os tempos que correm? Os compromissos fazem-se assim, com tolerância de ambos os lados. E isso, eu achei muito curioso da coragem do Manuel Pizarro em fazer isso, como achei muito triste algumas reações de certos setores do Partido Socialista, e achei sobretudo que, mais uma vez, nessa sequência, o Rui Moreira tinha mostrado também algo de importante, politicamente falando, de que há possibilidades de nós nos entendermos. E eu sei também, como disse no princípio da minha intervenção, que o Rui Moreira vai ter um combate feroz por todos os lados, das máquinas partidárias, do pior das máquinas partidárias. A vitória dele é também uma vitória, como eu disse, contra elas, não só contra a do PSD apenas. O PS também tem graves problemas desses, iguais praticamente. E, portanto, meu caro Presidente da Câmara, cuidado que eles andem aí, como se costuma dizer. Eu só queria deixar aqui uma pequena frase, que é para não dizerem que eu não leio livros, que é uma frase do Pedro Almeida de Melo, que estava no Estádio das Antas, não sei se agora foi passada para o Estádio do Dragão, não a vi lá, e que tem assim que acaba assim: como não pôr no Porto uma esperança, se ali houve o nome Portugal. O Rui Moreira e o Porto apresentam-nos uma nova esperança e estou muito contente por isso. Muito obrigado. É uma história de uma campanha que foi inovadora, que foi original, que foi inédita, mas isto é também a história de uma vitória.
E este livro seria sempre uma grande história, uma história fantástica de um movimento que foi livre, que foi independente e que envolveu e arrastou uma cidade inteira. Seria sempre uma história alegre, uma história de energia, uma história de grandes momentos, mas a verdade é que é uma história de uma vitória, de gente que trabalhou, de gente que acreditou sempre, de gente, alguns dos quais estão aqui nesta sala hoje, que tiveram a coragem de dizer: o nosso partido é o Porto. Mas esta história não seria nunca a história de uma vitória, como é, se não existisse uma pessoa com a energia, com a dedicação e com a personalidade do Dr. Rui Moreira. Esta vitória é fundamentalmente dele. Acho que esta história de vitória não podia ter acontecido, e aí estou de acordo com o Pedro, numa outra cidade que não fosse o Porto, e também não podia ter acontecido com outra pessoa que não fosse o Dr. Rui Moreira. Não há grandes vitórias sem muito trabalho, não há grandes vitórias sem grandes homens, e o Porto teve e continua a ter agora a sorte de poder contar com o Rui Moreira, com a pessoa extraordinária que é e com o grande Presidente de Câmara que está a ser. De toda a audiência faço apenas uma referência e peço desculpa com tantos amigos e tantas pessoas ali ao João Soares. Foi um grande Presidente de Câmara e é um amigo e, portanto, queria-lhe agradecer muito. O que é que vos poderia dizer? Não vou retratar o que é o livro exprime em imagens e também na primeira pessoa aquilo que nós sentimos e fizemos durante a campanha eleitoral. Naturalmente, nós nunca mais voltaremos a fazer uma campanha destas, é impossível. Qualquer que seja o futuro, não é possível voltar a fazer esta campanha. É uma campanha que é feita num tempo diferente, é feito num tempo em que nós definimos uma estratégia, pensamos numa estratégia e levamos-la a cabo com muito trabalho. Mas aquilo que nós tentamos fazer quando resolvemos avançar foi muito simples. Nós identificamos várias coisas que nos pareciam fundamentais. Em primeiro lugar, eu nunca tinha feito uma campanha eleitoral, nunca fui filiado em nenhum partido, e contrariando tudo aquilo que estava em voga nessa altura, na teoria, porque existe uma teoria de campanhas, e o Jorge já tinha feito várias, e acho que ao princípio ficou um pouco surpreendido com isto, a primeira coisa é chegar a horas e não ter pressa. Isto foi uma coisa, acredita, importantíssima. Mas quando estávamos com as pessoas, eu perdia muito tempo a falar com as pessoas. Entrava em casa delas, sentava-me, ficava à conversa. Depois, às tantas, eram quase as pessoas que começavam a ficar aflitas. Se calhar o senhor tem que ir embora. Não, deixe estar, mas diga lá até ao fim. E ouvir as pessoas. Esta experiência de ouvir as pessoas, que é uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida particular, percebi que quando se quer falar com pessoas que nós queremos que votem em nós, naturalmente, porque isto tem, ao fim e ao cabo, é também isso mesmo, é uma coisa nova para as pessoas, completamente inovadora. E as pessoas falavam sobre os problemas mais variados, mais variados e muitas vezes sobre as suas angústias. E nós vivemos, de facto, um tempo de grande angústia, de muito grande angústia. As pessoas, mesmo aquelas que hoje que se mantêm à tona d'água, sentem que o contrato que tinham feito com o Estado está a ser rasgado. Que tinham lá umas cláusulas, era como terem uma apólice de seguro e subitamente terem um desastre e chegarem à conclusão, foram ao porta-luvas, vão buscar a apólice e dizem: isto afinal já não vale nada. Depois notei uma coisa que me afligiu muito, foi muitas pessoas que me contavam que estavam a gastar os últimos cartuchos, ou seja, pessoas que viviam acima, apesar de tudo, acima do limiar da pobreza, mas que já sabiam que iam entrar rapidamente na pobreza. Iam por um conjunto de circunstâncias que nos contavam. Umas porque sabiam que a reforma delas ia ser cortada, outras porque sabiam que as taxas moderadoras iriam implicar com a sua vida, mas outras também por uma razão muito mais trágica. É que os filhos que tinham saído de casa há 15 ou 20 anos estavam agora a regressar à casa deles, com os netos. E essas pessoas não tinham coragem de lhes dizer que não. Nem tinham sequer coragem de revelar. Tinham quase vergonha de dizer: eu não posso dar mais do que aquilo que tenho. O que eu tenho chega para mim, mas já não chega para vocês. E esta sensação que uma pessoa tem na cidade é terrível. Devo dizer que houve momentos em que eu acabava a campanha eleitoral, e eram muitas horas de campanha eleitoral, e nós tínhamos quase que tínhamos que sentar, normalmente sentávamos num café a tentar digerir as tragédias que nós fomos ouvindo. Mas aquilo que eu percebi rapidamente é que as pessoas precisavam de conversar.
Precisavam de falar, precisavam de contar as suas histórias, de contar as suas mágoas, e não queriam promessas. As pessoas, de facto, não queriam promessas. E eu dizia sempre mais ou menos a mesma coisa. E é verdade, porque acho que tenho tentado cumprir dessa forma, eu não esqueço o que vi, eu não esqueço o que eu vi, e essa é a única promessa que eu posso fazer, porque, de facto, há situações que não estão ao nosso alcance resolver, não tenhamos ilusões. É verdade que a comunicação social em Portugal deu uma grande importância às eleições no Porto, a partir do momento da noite das eleições e durante assim uns dias. Alguma importância. Mas quando nós olhamos ao que foi a análise política do que sucedeu no Porto, temos que vamos procurar aonde? No New York Times, no Libération, no El País, na Monocle, em jornais holandeses, num jornal suíço, não me lembro o nome, não recordo, num jornal indiano, que tem mais circulação num dia que os jornais portugueses todos, num mês. De facto, se virem, não foi feita uma análise política profunda sobre o que sucedeu no Porto. Isto não sucede, minhas senhoras e meus senhores, por acaso. Não sucede por acaso. Infelizmente, nós estamos numa fase em que o comentário político se aproxima muito e cada vez mais de um comentário engagé, com todo o mérito que são, ou são ex-políticos, ou são pré-candidatos a alguma coisa.